Boa noite. Mês passado, em outubro, nós espíritas lembramos do nascimento de Allan Kardec. Mas não está saindo. Mas quem é Allan Kardec? Como que surgiu a doutrina espírita? Então, durante o mês passado, eu fiz várias exposições assim para lembrar disso. E eu achei interessante a gente lembrar aqui também. Porque passa o tempo e a gente vai até esquecendo certas particularidades. Porque Allan Kardec, mas Allan Kardec, ele e a doutrina espírita, como é que, por que apareceu tudo isso? Foi assim da cabeça dele? Como é que surgiu? Qual o objetivo? Vamos analisar isso. Então, quem é Allan Kardec? Primeiro, que Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, cidade de Lyon, na França. Mas o nome dele não era Allan Kardec. Na realidade, o nome é nome francês, é claro, Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, o nome desse personagem, que foi um grande pedagogo, cientista, filósofo, astrônomo, uma pessoa muito conhecida na Europa, porque ele escreveu vários livros da sua, dos seus conhecimentos pessoais. Então ele era conhecido, esse nome, Hippolyte Léon Denis era conhecido pelos seus livros, pelo seu conhecimento, pela sua cultura. Mas e o que tem a ver com a doutrina espírita? Como que ele foi conversar com os espíritos? Será que ele gostava dos espíritos? O que foi? Ele, na realidade, ele era religioso, católico, mas como todo católico, né? Mas tinha conhecimento, algum conhecimento do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Respeitava a religião. Mas não tinha intenção, nunca tinha falado com o espírito, nem tinha intenção disso, nem pensava sobre isso. Mas ele conhecia lá que, no Novo Testamento, ali o apóstolo Paulo fez uma recomendação. Diz ele assim: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias. O que é profecias? É a atividade do médium, né? Do médium. Então, não desprezar a mediunidade. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Mas por que o apóstolo Paulo falou em espírito? Por que ele falou em mediunidade? Por que ele diz para julgar as coisas, ter cuidado e reter só o que é bom? E ali também nós vemos que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se procede de Deus. Por que esses apóstolos falariam de espíritos, de mediunidade e provar o espírito?
porque existiam os espíritos. Não é uma invenção do espiritismo ter espíritos. Não é uma invenção do espiritismo ter mediunidade. Sempre existiu. E o problema era que sempre existiu, mas ninguém entendia bem como proceder. E aí, então, os espíritos faziam dos médiuns, vamos dizer, gato e sapato. Né? Usavam os médiuns para fazer enganações, ludibriar as pessoas. Então, os apóstolos, orientados por Jesus, já começaram a ter uma visão de cuidado, de julgar o que é bom, cuidado para guardar só o que realmente procede de Deus. Provai os espíritos. Né? Mas isso aí ficou só na escrita, porque do tempo de Jesus até a Idade Média, ninguém respeitou. E a mediunidade, então, foi usada erradamente. Allan Kardec sabia disso. Sabia disso. Apesar dele nunca ter frequentado, assim, antes, as atividades mediúnicas. Bom, então, as manifestações espirituais na antiguidade, elas já existiam, mas eram sim esporádicas. Não tinham uma sequência, claro. E os médiuns, como não eram compreendidos, porque justamente sempre foi mal utilizada a mediunidade, eram queimados na fogueira, como até a Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Porque tinha assim, um uso não adequado da mediunidade. Né? Mas ali, por volta lá do século XVIII, depois XIX, surgiram médiuns grandes assim, que eram pessoas renomadas na sociedade pelos sua cultura, pelos seus conhecimentos, e que tinham um grande respeito na sociedade e que eram grandes médiuns. E por isso eles não foram queimados na fogueira. E passaram pelas suas mensagens, eles foram considerados precursores, ou seja, aqueles que vieram antes do Espiritismo. Então, teve assim uma caracterização nova dessas manifestações, porque passou a ser uma coisa organizada. Foi o caso desse sueco, aqui um engenheiro civil muito conhecido na Suécia, em 1744, Mesmer, um alemão, médico, descobridor do magnetismo, assim, que era conhecido no mundo inteiro, seus livros, seus estudos, até hoje são estudados. E também o americano Andrew Jackson Davis, que era uma sumidade. Ora, eles trouxeram conhecimentos mediúnicos que depois foram se confirmar com a doutrina espírita, todos esses ensinamentos. Então, quando foi de surgir a doutrina espírita, já estava, assim, vamos dizer, um campo mais, vamos dizer, receptivo um pouco. E já não se matavam mais os médios, não se queimavam mais os médios. Tudo bem. Então, na época de Allan Kardec, então se diz que ali começou
um espiritualismo moderno, diferente em relação à Idade Média. Começou que lá, nos Estados Unidos, pela família Fox, tinha uma brincadeira lá de um espírito que batia na parede e as jovens lá conversavam com os espíritos e que passaram a ser assim estudadas até pelos cientistas da época e que teve uma repercussão mundial. Mas lá na Europa teve um caso assim que abriu as portas à mediunidade com uma brincadeira, um passatempo, que eram mesinhas que se usavam nas reuniões sociais, de aniversário, de festa, que não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, o pessoal brincava com aquelas mesinhas que todos botavam a mão em cima da mesinha, e a mesinha parecia que ficava viva, mexia, rodopiava, levantava do chão, e todo mundo ria. Era um passatempo. Um passatempo. Ora, mas aí aconteceu algumas coisas. Que teve algumas reuniões que não eram mais passatempo, porque pessoas sérias que se reuniam para fazer aqueles experimentos. E aí se viu que pessoas que eram materialistas, que não acreditavam em nada, que não tinham religião nenhuma, se convertiam a uma crença de que realmente os espíritos existiam e que eram eles que provocavam alguma manifestação inteligente. Isso chamou muita atenção, porque eram pessoas assim conhecidas da sociedade e que agora estavam confirmando de que alguma coisa realmente diferente existia. Ora, até aí, o professor Hippolyte Leon de Mizrahi, ele, como era uma pessoa muito ocupada e muito séria, ele nunca se ocupou com essas brincadeiras. Não vou perder meu tempo, dizia ele. Mas com esses fatos e pessoas amigas dele vieram dizer para ele: olha, você tem que ver isso. Porque ele era conhecido como uma pessoa de ciência, um observador sério. Você tem que ver isso. A mesa fala. Eu, opa, a mesa fala. Mas não é só brincadeira lá de rodopiar a mesa. Não, ela responde as perguntas. Mas como? Se a mesa não tem cérebro, não tem um sistema nervoso, como que ela pode responder perguntas? Então ele primeiro foi nessas reuniões querendo reconhecer de que se realmente isso fosse verídico, ou seja, que não era uma fraude, de que não era uma enganação. Mas aí ele comprovou que realmente aquelas manifestações eram de uma força inteligente. Portanto, natural, não tinha nada de sobrenatural, porque se fala, não, que é sobrenatural. Sobrenatural é algo que você não entende e que por isso passa a ser misterioso e você diz que é sobrenatural. Não, quando você entende, passa a ser natural. E era o que Allan Kardec viu logo que se fazia alguma coisa natural. Bom, mas por que isso foi acontecer naquela época? E na França, por quê? Por quê? Então, no século XIX, não tinha outro país no mundo com melhores condições
para que isso fosse levado a sério. Porque a França era assim o centro do mundo, o centro cultural, o centro científico, o centro filosófico, o centro de artes, era tudo na França. O tudo de maior cultura acontecia lá. Então, não, lá era o melhor lugar para que surgisse uma nova doutrina. Se acontecesse aqui no Brasil, ninguém ia ficar sabendo. Então tinha que ser no centro do mundo. Então ali é que se efetivou o que Jesus tinha dito já há muito tempo, né? Está lá relatado no Evangelho de João, de que viria um Consolador que ia ensinar todas as coisas e lembrar ainda as coisas que fossem esquecidas. Bom, Allan Kardec passou a frequentar esse grupo sério de médiuns competentes, só de pessoas sérias, com todos os cuidados, com toda a disciplina, que até os próprios espíritos orientavam ele a ter nesses cuidados. Bom, ali, conversando então com os espíritos, e eles respondendo os questionamentos dele, ele foi sabendo muitas coisas. Uma delas é que ele ficou sabendo que ele foi alertado pelos espíritos, né, de que ele, professor Hippolyte Leon Denisard, ele estava encarregado de uma missão. Uma missão. Mas como uma missão? Disse ele, mas isso deve ser brincadeira desses espíritos. Deve ser uma brincadeira. Disseram eles assim, os espíritos disseram, previno-te de que é rude a tua tarefa, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Mas como? Se alguém dissesse para Clarice isso, ela brincadeira, eu não vou levar a sério. Se dissesse para mim, meu Deus, eu não ia nem ligar. Isso é espírito brincalhão, está querendo me enganar? Né? Foi o que foi o que o professor Hippolyte pensou. Não, isso deve ser um espírito brincalhão que quer me enganar. O que ele fez? Ele pegou essas mensagens, que eram todas escritas, essas mensagens, escondeu. Só muito mais tarde é que foi se descobrindo essas mensagens, porque ele nunca se envaideceu disso, porque ele nunca pensou dele ser, assim, alguém tão importante para criar uma doutrina. Não tinha esse interesse ou vontade. Bom, ali, nessas conversas, ele ficou sabendo de algumas outras coisas da vida dele. Primeiro, e algumas que ele ficou sabendo, que ele lá numa outra vida, na Gália, a região da Gália, que hoje em dia faz parte da França, ele tinha tido uma existência em que ele foi sacerdote druida. Isso é representativo, porque o povo druida, ele foi um povo muito humilde, muito dócil, muito pacífico. E não guerreava, não se defendia. Por quê? Porque naquele tempo, esse povo já tinha a certeza da reencarnação. De que todos nós morremos e nascemos, e morremos e nascemos, e somos responsabilizados por tudo o que nós fazemos de certo e errado. Então, esse povo tinha essa certeza, né, da reencarnação, e por isso eles não faziam guerra para justamente não serem assim, vamos dizer, não criar um karma
para eles. E Allan Kardec, o professor Hippolyte, ficou sabendo que ele tinha sido um sacerdote desse povo. Que numa outra existência, ele foi João Hus. Procure na internet esse nome. Vocês vão saber muito mais coisas. Que até hoje ele é uma referência na Europa, principalmente. João Hus foi um sacerdote católico, né? Ele viveu na Boêmia, que era a região da antiga Tchecoslováquia. Foi professor universitário. Veja que ele nasceu lá em 1369. E ele defendia a tese de que a Igreja Católica, nesse tempo, estava muito desvirtuada. Incentivava os milagres, e aí as pessoas tinham que pagar por isso. Pior ainda, que para ir para o céu, tinha que pagar as indulgências. Imagine, para você ir para o céu, se não tivesse dinheiro, não ia para o céu, estava condenado. Então, ele sabia que isso aí não fazia sentido. Ele enfrentava o Papa, e ainda mais que o Papa promovia guerras, as tal das guerras santas, lá das cruzadas. Ele era contra isso. É claro, como ele enfrentou o Papa, ele foi queimado na fogueira. Foi queimado. Então, essas duas reencarnações anteriores desse professor Hippolyte foram muito marcantes, muito importantes para saber. Bom, ele continuou, o professor Hippolyte continuou frequentando essas reuniões sérias e foi vendo, pelas respostas dos espíritos, ele foi anotando muitas observações, fazendo. Primeiro que ele observou que os espíritos que falavam ali, como eles são a alma dos homens que um dia já viveram, mas que no momento estavam do outro lado da vida, eles não têm conhecimento de tudo. O conhecimento deles era limitado ao grau do adiantamento do que eles sabiam na hora da sua morte. Isso evitou ele de acreditar que os espíritos sabem tudo e que são infalíveis e que o que eles falam a gente tem que acreditar. Por isso, ele não formulou teorias prematuras, baseadas em opiniões de apenas um espírito. Ele sempre checava para ver se realmente mais espíritos em outros lugares, através de outros médiuns, falavam a mesma coisa. Senão ele não anotava aquilo. Isso, quando apenas um dizia alguma coisa, ele anotava e deixava, vamos dizer, na gaveta, esperando para que saber se no futuro outros falariam do mesmo assunto. Isso foi muito importante para que ele pudesse organizar a doutrina espírita com a maior seriedade, sem ser enganado. Tá? Bom, outras observações dele. De que o fato de que os espíritos se comunicam prova a existência de que eles existem. E onde é que eles estão? No mundo invisível, já que são espíritos, estão no mundo dos espíritos. Se existe esse mundo invisível, esse mundo dos espíritos, estava ali então franqueado, estava aberto
para ser explorado esse mundo. E essa exploração, esse conhecimento, seria a chave do entendimento para uma multidão de coisas inexplicáveis que existem na vida, que a gente diz que é sobrenatural, é misterioso, é milagre. Bom, só é assim porque nós não entendemos. E ele, o professor Hipólito, viu que isso era necessário entender tudo isso, porque ia explicar toda essa relação nossa com os espíritos e deles com nós. Bom, então, conhecer esse estado, esse mundo dos espíritos, os seus costumes, era um desafio. Né? E observou que cada espírito, em razão da sua posição, dos conhecimentos que ele tinha, do lugar em que ele estava, só podia falar do que ele sabia. Não podia falar de tudo. Né? Que nem se eu for lá para a Europa e alguém me perguntar, como é que é o Brasil? Eu digo, olha, o Brasil é maravilhoso, tem Oktoberfest todo ano e tal. O pessoal bebe um chopp, né? Mas tu está falando do Brasil ou de Blumenau? Né? Estou falando de Blumenau. Assim também, o professor Hipólito entendeu que os espíritos que falavam com ele só podiam falar de uma parte desse mundo em que eles estavam. Não podia, não podia caracterizar que todos os lugares seriam como aquele espírito estava dizendo. Ele teria que falar, né, com muitos outros espíritos para ter uma ideia correta de como é esse mundo, né, e os costumes dessas pessoas. Tá? Tudo bem. Bom, outra coisa. Ele, para se prevenir, ele contactou vários outros médiuns de várias outras reuniões mediúnicas sérias, de várias outras cidades e outros países. Ora, como naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, esses médiuns não se falavam, não se conheciam. Ninguém sabia um do outro. Só ele que tinha um contato com esses médios. Então, esses médios anotavam todas as mensagens, escreviam nos seus cadernos e remetiam para ele, o professor Hipólito. E ele foi reunindo esses cadernos e foi vendo. Então, aquelas mensagens que se repetiam, ele foi vendo que então fazia sentido. E aquelas outras que só um espírito falou, deixa de molho. Vamos ver se mais adiante se fala a mesma coisa. Tá? Bom, quando ele reuniu um material vasto, já com muito conhecimentos, os próprios espíritos falaram para ele que ele devia de editar um livro com esse material que ele tinha reunido. Bom, mas aí ele foi publicar, veio aquela questão. Qual é o nome que ele ia dar para esse livro? E ele perguntou aos próprios espíritos, os espíritos disseram, coloca o nome de O Livro dos Espíritos. Porque esse livro, ele será estudado pelos espíritos encarnados, né, os vivos, e os que nós dizemos os mortos, porque os espíritos desencarnados também vão estudar esse livro. Isso muitos espíritas nem sabem disso.
o livro dos Espíritos, as obras básicas, são estudadas pelos Espíritos, principalmente aqueles que têm o compromisso de reencarnar e serem espíritos. Por isso que muitos de nós, quando chegamos pela primeira vez e pegamos um livro espírita, lá no começo, quando fomos ler, mas que maravilha! Não dá nem vontade de parar de ler, dá vontade de querer saber cada vez mais. Mas aí a gente se dá conta, parece que eu já sabia isso. Parece que eu já sabia. Realmente, porque provavelmente antes de eu nascer, lá no mundo dos espíritos, eu já tinha estudado esses livros. Então, o livro dos espíritos tem esse nome porque é dos espíritos, vivos e mortos, dizemos, ou encarnados e desencarnados. É de todos, é o livro de todos. Se vocês não leram, leem. Tem mais de 1000 perguntas. Todas as perguntas que vocês gostariam de fazer aos espíritos já estão ali. E as respostas estão ali. Não precisa nem perguntar aos espíritos, já está lá. Bom, mas ali, o professor Hippolyte, até ali, ele não sabia que ele tinha esse nome, Allan Kardec, lá numa vida passada. Então, quando ele foi publicar esse livro, ele ficou assim, constrangido, porque ele já tinha tantos livros editados com o nome dele, de professor Hippolyte. Ele disse, eu não posso botar o meu nome, porque, afinal de contas, esse conteúdo não é meu, é dos espíritos. Aí ele perguntou. Foi então que os espíritos falaram para ele de que ele tinha ele devia colocar o nome Allan Kardec. Ele disse, mas quem é Allan Kardec? Allan Kardec foi tu mesmo, que foi um sacerdote druida lá no passado. Aí que surgiu a palavra, o nome Allan Kardec. Certo? Então, se alguém disser para você, não, Allan Kardec não existiu, não está mentindo. Está falando pela metade. Um dia ele existiu, mas não como o professor Hippolyte. Tá bem? Bom, ele viu, então, que era muito importante todas essas mensagens e que ele precisava realmente levar muito a sério. Então ele trabalhava dia e noite, dormia pouco, e tanto que em apenas 15 anos de trabalho, assim, ele estruturou todas as obras básicas, né? Que não é pouco. Foram os 5 livros básicos, mas todo mês ele fazia uma revista, a Revista Espírita. E ainda fundou o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Mas imagine fazer todas essas anotações, tudo escrito, porque não tinha computador. Fazer uma revista por mês, sem ter computador. Mas, não dá para entender hoje com as facilidades que a gente... Realmente, ele foi uma sumidade que se dedicou ao trabalho. Por isso que o lema dele era trabalho, mas com solidariedade aos que precisam e tolerância à ignorância dos outros. Esse era o lema de trabalho, solidariedade e tolerância, porque nem todos vão nos compreender. Bom, ele ficou assim,
realmente compenetrado da sua tarefa. E acabou realmente cumprindo aquela tarefa que os espíritos tinham alertado de que ele era portador dessa tarefa. Ele acabou realmente cumprindo essa tarefa, porque a doutrina que ele organizou, porque a doutrina é dos espíritos, mas ele organizou, ela preenche aquilo que Jesus prometeu antes de deixar a terra. E ele disse que ia rogar ao Pai, que haveria de dar para nós, na humanidade, um consolador, que haveria de dar entendimento a tudo o que ele ensinou e faria esclarecimento também aquelas coisas que seriam esquecidas. Então, a gente vê, às vezes, que nós espíritas estudamos e esquecemos que realmente o objetivo do Consolador é entender o Evangelho. O Evangelho. Porque o Consolador que foi prometido foi para dar entendimento ao Evangelho. E esclarecer aquelas coisas que seriam desvirtuadas ou esquecidas, tudo para que o Evangelho fosse realmente sentido, vivido na sua profundidade. Então, apesar de que Jesus falou por parábolas, mas cada parábola dessa, ela representa um livro inteiro, de tão profundo, tão abrangente as palavras do Evangelho. E que só a doutrina espírita, com essa vastidão de conhecimentos, é que nos dá realmente uma profundidade de entendimento do Evangelho de Jesus. Por isso que não podemos esquecer esse objetivo. Bom, então, passamos a usar, em vez de professor Hipólito, vamos agora dizer, então, Allan Kardec, porque a partir dali ele passou a ser conhecido como o que editou os livros, como o nome de Allan Kardec. E ele, então, foi fazendo anotações doutrinárias que representam, assim, uma síntese de tudo o que foi ensinado pelos Espíritos. Diz ele assim: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres nossos se resumem nessa máxima, de que fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então, se amarmos a Deus, vamos praticar a caridade. Porque ninguém ama de forma estática. Ah, eu amo. Quando nós amamos, queremos abraçar, não é? Queremos abraçar, queremos... o amor é dinâmico, não estático. Quando amamos a Deus, quando amamos o nosso próximo, estamos amando a Deus. Então, por isso que Allan Kardec, ele percebeu logo que para se sentir a paz da harmonia, do dever bem cumprido, que nós chamamos de salvação, só a caridade sentida e vivida. Aí ele continuou, diz ele assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas não é pelo intelectual, de ter estudado o Wesley, de ter estudado... Bom, estudar o Wesley, estudar tudo isso
é para que eu me modifique, para que eu me transforme. Se eu estudar toda aquela biblioteca e eu não me tornar melhor, não adiantou de nada. Né? Então, reconhece-se esse que se transforma e faz esforços para isso. Esforços para domar suas inclinações que nós trazemos de existências anteriores. Todos temos inclinações que precisam ser domadas, disciplinadas, direcionadas. Então, o espírita não é um santo, não é um ser perfeito, mas ele se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a vontade de todo espírita. Errar faz parte, mas que eu aprenda com ele e eu não erre novamente. Então ele foi anotando assim coisas importantes. E o Espírito Verdade, ele diz assim, espíritas, para mim, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Ler a biblioteca toda é o segundo ensinamento. Então, a primeira coisa é o amor. Realmente de me transformar, de ser um bom cristão. Porque o bom espírita é o bom cristão. É o bom cristão. Como diz lá no Evangelho, seria o homem de bem. Mas o homem de bem é o bom cristão. É o bom cristão. Então, não podemos esquecer isso. Esses fundamentos que Allan Kardec deixou isso tão claro para nós, né? Para que a gente tivesse uma fé realmente sólida, uma fé, como ele diz assim, a fé inabalável, que não balança, que não tem dúvida, só é a que pode encarar de frente a frente a razão. Ou seja, qualquer um pode chegar e dizer para ti, não, mas eu não acredito nisso que tu está dizendo. Por isso, por isso, por isso. Ó, se eu tenho uma fé tão sólida, olha, eu vou encarar de frente essa razão. E isso vai ser em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar, em qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer ciência que vier me defrontar, eu terei como analisar se realmente isso faz sentido. Eu não vou fugir desse enfrentamento de qualquer religião que vier, de qualquer filosofia, de qualquer cientista que vier me enfrentar, eu terei como analisar se isso faz sentido, ou se ele consegue me convencer ou não. Porque a minha fé, ela está tão embasada na ciência e na religião, na filosofia, que eu não tenho temor de enfrentar esses questionamentos de ninguém. Realmente, a doutrina espírita, estudada, compreendida, ela nos proporciona esse fundamento, mas sempre lembrando
que esse fundamento todo tem que me transformar. Não pode me deixar vaidoso. Não pode. Eu nunca posso perder a humildade e sentir a caridade. Que a caridade é sentida. Mas ela não é vivida? Sim, mas antes de ser vivida, ela é sentida. Se eu não sentir essa caridade, como que eu vou viver? Senão seria vamos dizer, uma ilusão, uma fachada. Eu sinto isso. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo, porque amando o meu próximo, eu estou amando a Deus. Essa é a doutrina espírita. Que a doutrina dos espíritos. Mas eu sou um espírito. Você é um espírito. Todos somos espíritos. Então, a doutrina de cada um de nós. É um legado, é uma riqueza. Graças a Deus. Porque foi Jesus que promoveu essa vinda desse conhecimento para a humanidade. Foi Jesus que coordenou tudo isso. Então, agradeço e que aproveite para levar o livro dos Espíritos para casa, quem não leu, para ler. Obrigado.